Bom, pessoal, boa noite a todos, né? Essa live, essa palestra, na verdade, não é nem bem uma live, porque não está sendo ao vivo transmitido, mas será postado posteriormente. A gente vai falar um pouquinho aí na Semana da Responsabilidade Social aqui da Unilins. Nós vamos falar um pouco de responsabilidade socioambiental de algumas empresas, de como que funciona isso, né? E qual é a real importância futura para os profissionais que vão atuar nessa área, beleza? Então, vocês já ouviram muito falar de empresas com responsabilidade social, né, com uma responsabilidade ambiental, ou muitas vezes fala assim, em responsabilidade socioambiental, né, ou uma responsabilidade sustentável. Todas essas são, são termos que são muito parecidos, né, apesar de ter uma diferença enorme entre eles, mas são muito parecidos e falam sobre a mesma coisa, né. Hoje nós vemos várias empresas que se dizem responsáveis sociais, têm responsabilidade perante a sociedade, mas é um marketing em cima disso, né? Você não vê uma responsabilidade social e, inclusive, aqui agora na pandemia, ficou bem claro, né? A característica de cada empresa, se realmente essa responsabilidade social por trás ou não, né? Então, ao longo da pandemia, eu acompanhei algumas empresas, algumas, inclusive, eu deixei de consumir, né, eu, Ricardo, particularmente, porque não concordo com os mesmos princípios da empresa, né, e talvez tenha sido o primeiro momento da minha vida que realmente eu deixei de consumir algo, mesmo gostando muitas vezes do produto, porque os princípios da empresa não batem com os princípios que eu, Ricardo, tenho, né, então, durante a pandemia, logo no começo, algumas empresas alegaram dificuldades financeiras, né, e falaram que ia manter o emprego mesmo com a dificuldade financeira, dentro dessa sua responsabilidade social, tá? Eu vou tentar não citar nomes aqui de empresas, mas eu acho que vocês vão meio que saber quais empresas são. No entanto, uma dessas empresas bastante conhecida do ramo alimentício demitiu diversos funcionários, milhares de funcionários, logo após o primeiro mês da pandemia, né, porque suas lojas estavam fechadas. E ela foi uma das primeiras a fazer uma demissão em massa. Essa empresa, ela teve recorde de lucro ano passado, né, recorde de faturamento e de lucro ano passado. E foi uma empresa que foi a primeira a colocar os funcionários na rua simplesmente por um critério quantitativo e não por um critério qualitativo, né? Então, como o funcionário dela, de forma geral, não é um consumidor, essa empresa, né, ela demitiu os funcionários para reduzir custo durante a pandemia, né? E o estresse que pode ter gerado isso com o funcionário não atinge eles diretamente, na visão deles, porque é um ramo alimentício mais gourmet, vamos pensar assim, e provavelmente os salários dos funcionários não proporcionariam eles comerem com frequência nessa empresa, né? Então, essa empresa demitiu os funcionários, né? Essa empresa é uma empresa que eu gosto e eu vou deixar de consumir, por exemplo, porque eu fui contra isso. Eu acho que não é o princípio que eu levo para a minha vida, eu acho que não é interessante para a sociedade, inclusive economicamente para essa empresa, para todas as empresas de forma geral, né? Então, essa empresa perdeu muitos consumidores futuramente, pós-pandemia, por conta disso. Infelizmente, não perdeu muito, porque boa parte da população ainda não se importa com isso realmente, né? Só se importa para dizer que é preocupada com o meio ambiente, que é preocupada com a sociedade, porque isso está na moda, tá? Porque na hora do vamos ver, manda embora. Eu sigo um canal no YouTube de uma oficina mecânica, hoje é uma grande rede de oficina mecânica, mas esse rapaz, ele era taxista, foi estudar no Senai, montou uma oficina mecânica para atender taxista, montou um canal no YouTube há alguns anos atrás, né, foi um dos primeiros a montar, e depois ele montou a rede de oficinas, essa eu vou citar o nome porque é uma boa empresa, é a High Torque. Essa empresa, né, eu assisti uma live do ADG, que é o dono, o proprietário, eu estava assistindo uma live dele, e logo no começo da pandemia ele falou assim, eu não vou autorizar a demissão de um funcionário meu enquanto eu ainda tiver um carro importado na minha garagem, porque ele começou do nada, transformou numa grande rede de franquias no Brasil, e ele falou, eu devo isso à qualidade da minha mão de obra,
né? Então, não vou pôr na rua, vou arcar um prejuízo aí, vou segurar as pontas até onde der, né? Enquanto eu tiver meu carro importado na garagem. Poxa, isso é uma atitude bacana, e realmente ele tem feito isso. Então, isso foi uma atitude bacana, uma atitude de real responsabilidade social. Muitas vezes não tem certificação ISO nenhuma, né? Mas é uma empresa que realmente faz, né? A certificação ISO, apesar dela, entre aspas, garantir que você tenha a gestão da qualidade, que você tenha a gestão ambiental, gestão integrada, eu costumo falar que tem falhas também. Porque, por exemplo, quando você tem uma empresa que tem ISO, né, uma certificação ISO, e tem uma auditoria externa ou interna que seja, naquela semana, é muito comum, mas muito comum, essas empresas desmarcarem todos os compromissos. Ela fala assim, não, essa semana eu não posso marcar reunião, deixa para a semana que vem, que essa semana a gente está em auditoria. Você fala assim, pô, mas que auditoria é essa? Porque a auditoria é para verificar a real vivência, né, da empresa, né? E se ela se comporta diferentemente durante a auditoria, significa que ela é só fachada, né? Então, a responsabilidade social independe de um selo que você tem, independe de você expor para a sociedade que você tem responsabilidade social. Responsabilidade social é uma responsabilidade de princípios, né, de preocupação e de princípios, não só pensando no quantitativo, mas sim no qualitativo. Diversas empresas tomaram um rumo meio perdido aí na pandemia. Vou citar fora do Brasil, tá? Então, nos Estados Unidos, eu lembro que teve algumas empresas de montadoras de automóveis que lá no primeiro, segundo mês da pandemia, elas anunciaram para o governo que iam demitir em massa, porque não estavam vendendo carros, as vendas estavam paralisadas, isso aconteceu no Brasil também, então elas estavam com a fábrica fechada e iam demitir em massa. Olha só, o funcionário dessa empresa às vezes não compra esse carro, tá? Às vezes até compra, às vezes até é um consumidor direto, mas às vezes não é um consumidor direto. Mas esse funcionário, ele compra na padaria, ele compra no supermercado, ele compra numa loja. E o dono da padaria agora vai vender menos, o dono do supermercado vai vender menos, o dono da loja vai vender menos, porque esse cara perdeu o emprego na montadora de automóveis. E talvez o cara da padaria que ia trocar o carro esse ano não vá trocar mais. Então, é um tiro no pé quando você tem, por exemplo, uma questão de pandêmica como a nossa, você não segurar as pontas enquanto você pode. Infelizmente, a gente sabe que a maior parte das empresas, né, são pequenas empresas no Brasil e médias empresas, a maior parte delas passa por dificuldade financeira, né, por linhas de crédito e por aí vai, né, ou estão endividadas, ou elas estão sem fluxo de caixa, e isso foi muito agravante no Brasil, né, então algumas não aguentaram e realmente tiveram que demitir. Mas eu gostaria de separar as empresas, por exemplo, que têm condições, né, de arcar com esses prejuízos. Eu tenho acompanhado pela Bolsa de Valores aí ao longo da pandemia, né, essa loucura que foi, e as empresas que têm tido o melhor resultado na Bolsa de Valores são empresas com responsabilidade social e ambiental e de sustentabilidade realmente efetivas, né? São empresas que têm respeito à sociedade, independentemente se é cliente ou não é cliente, né? Então, você pega a Magazine Luiza, por exemplo, é uma empresa que sempre respeitou, né, a população. Magazine Luiza, eu acompanhava, estava na faixa 45, 50, caiu para 30 no auge da crise, já bateu R$100, está 90, eu acho que hoje fechou R$90, alguma coisa assim. Ou seja, já está muito melhor do que antes da crise. Por quê? Porque ela tem princípios. E outras empresas que só tem de fachada, muitos investidores estão deixando de investir. Não sei se vocês acompanharam um efeito que aconteceu, acho que é um mês e meio atrás, quase 2 meses aí atrás, na propaganda do Dia dos Pais, o caso Natura, né? Então a Natura fez uma propaganda, enfim, usando a Tami, mas como uma figura de pai, independentemente de como é o pai, né? Independentemente do artista, a Tami, Gretchen, eu acho que o respeito ali, o que estava naquela propaganda, era o respeito a todas as formas de ser pai, seja ele sendo vô, sendo vó, sendo mãe, então a mãe é pai muitas vezes, deixa eu só liberar aqui,
a mãe é pai, o tio às vezes é pai, o vô e a avó às vezes é pai, a figura paterna não está necessariamente ligada ao pai, né? Então eu entendi a ideologia e houve um movimento muito grande tentando manchar isso aí, né? E não estava desmerecendo outros pais, pessoal. Eu não entendi dessa forma, né? Eu entendi como um elogio a todas as formas de ser pais. Mas a gente está num mundo bem extremista, né? Então, o pessoal politizou isso aí, né? E o que aconteceu com as ações da Natura? Elas despencaram? Não, elas deram um salto nas outras semanas, aí voltou um pouquinho, mas num patamar muito mais alto do que estava lá. Então, isso mostrou que o mercado financeiro no Brasil é um mercado muito preocupado com os princípios. Tem muito investidor ainda preocupado com o princípio. Eu, particularmente, faço investimentos em fundos imobiliários, em ações da Bovespa, e ultimamente eu ando mais preocupado com o que a empresa é e o que ela produz para a sociedade do que o resultado financeiro dela. Então, me preocupo muito mais com qualidade. A Natura é uma empresa que eu ainda não invisto e está a próxima possibilidade aí de investimento, vai ser a Natura. Empresas de saneamento que eu conheço, que eu sei que fazem um serviço muito bom, já investi, né? Magazine Luiza, que tem se demonstrado aí uma excelente empresa, batendo de frente aí com a Amazon, por exemplo, no Brasil, né? E todas essas empresas estão levando a marca de sustentabilidade, responsabilidade socioambiental seriamente, não somente no marketing, né? Dentro dessa responsabilidade socioambiental tem umas coisas malucas, né? Principalmente ambiental. As empresas querem ser as boazinhas, né? E se não tiver na moda, aí ela já muda e trabalha-se um falso marketing em cima disso. Esses dias eu estava vendo um vinho vegano, uma propaganda, a embalagem do vinho estava vinho vegano. Eu falei, eu não sabia que tinha vinho carnívoro, né? O vinho é feito de uva, então não faz muito sentido um vinho vegano, né? Mas está na moda, então coloca-se, né? Já passamos pela moda do light, né? Na moda do fitness, a moda da embalagem opaca, né? Então nós temos, quando você quer tornar o produto sustentável, ecologicamente correto, o que você faz? Põe tons de cor opaca, né, na embalagem, gasta um pouquinho mais com embalagem e faz uma embalagem em tons opacos, para não parecer tão artificial, põe palavras que remetam à sustentabilidade, e nem sempre ela é sustentável. Uma responsabilidade social está muito além de palavras no site da empresa, né? Uma responsabilidade social está, por exemplo, numa fábrica de suco, de caixinha, que não deixa aquele restinho, todo mundo já tomou suco de caixinha, que chacoalha a caixinha e escuta um restinho. Vocês já perceberam isso alguma vez? Você chacoalha, a caixinha sempre tem, aí você vira no copo, não tem nada. Aí você chacoalha, tem, aí você vira no copo, não tem nada. Qualquer dia abram essa caixinha para vocês verem como é a parte do suporte da tampa. O suporte da tampa faz com que você tenha um acúmulo ali, uma perda, seja de 1 ou 2% do produto, né? Isso não é ter responsabilidade social. Mas não tem como fazer a embalagem diferente. Tem sim, tem sim. E a Natura é uma prova disso, né? Aquela linha Soul da Natura é uma linha pensada em aproveitar até o último líquido do shampoo, né? Ela sofre bastante, porque não é uma embalagem prática, quem já usou sabe, coloca no box, ela cai, ela não fica em pezinho, né? Ela talvez não seja tão bonita esteticamente como outras embalagens, mas é uma das embalagens mais corretas, né? Por exemplo, no Brasil não se vende leite em caixas em volumes de 2, 3 litros, né? Realmente, para quem mora sozinho, para quem tem 2 pessoas morando, uma lata, 1 litro de leite é um tamanho bacana, porque você vai ter o consumo dentro da prazo de validade, se não me engano, são 2 ou 3 dias do Tetra Pak, né, depois de aberto. Então, tá dentro do seu consumo ali. Só que as famílias geralmente são de 4 pessoas, no caso da minha, são 6 pessoas, né? Então, 1 litro de leite é absurdo. Eu vejo na minha casa a quantidade de resíduos que a gente gera, porque não tem as embalagens adequadas, né? É muito grande, né?
Eu estou desativando o microfone só para não dar microfonia, tá, pessoal? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir mandando aqui, ou no chat, ou participar. É interativo aqui essa nossa conversa. Então, a responsabilidade socioambiental está muito além da fachada, tá? Essas empresas que eu falo aí que agiram de forma totalmente irresponsável na pandemia, que vai atingir elas mesmas, elas não entendem isso, só estão pensando no dinheiro no momento, né? Só que não entendem de uma forma global. Essas empresas, elas passaram por dificuldades, né? Ainda a nossa sociedade não valoriza isso. A gente vê o desrespeito, enfim, com o próximo ao longo dessa pandemia, pessoas usando a máscara porque é obrigatório, mas não por uma preocupação para ela mesma, né? Então, as pessoas usam o cinto de segurança para não tomar multa, não para não morrer, né? As pessoas põem o filho na cadeirinha, não para não perder o filho, mas sim para não tomar multa, né? Então, enquanto a gente ainda tiver uma sociedade que pensa assim, sabe? É uma sociedade que ainda não vai valorizar tanto. Só que isso está mudando, né? Então, eu mesmo, dentro dos meus pensamentos, mudei muito, né? Eu costumo falar, sem politizar nada, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, estou tomando um cuidado enorme para não entrar nas questões políticas. Mas eu considero que a pandemia, esse momento pandêmico, me tornou menos liberal e mais socialista dentro dos meus conceitos, né? Porque eu vi a importância, por exemplo, da regulamentação e fiscalização do Estado, né? Então, o Estado, a gente estava tão desgastado, mas tão desgastado nos últimos anos, que a gente abriu mão do Estado, falou, melhor privatizar, porque pelo menos o privatizado funciona. Não é bem por aí, né? A gente não pode abrir mão do Estado, a gente tem que lutar para que o Estado funcione, né? Mas o Estado também, por outro lado, ele não deve fazer coisas que não são função do Estado. Então, ele também tem uma responsabilidade social, o Estado, o governo, né? Você pega, por exemplo, uma prefeitura que eu conheço aqui do município do estado de São Paulo, que nós fomos ver, existia um laticínio nessa cidade de uma comunidade holandesa, e esse laticínio era 100% sustentável. Lá na década de 90 foi construído por um arquiteto holandês, muito bonito o laticínio, assim, modelo, a arquitetura é bonita, a estrutura de produção é bonita, e eles tinham toda a cadeia ali na década de 90 sustentável, né? Só que para eles serem sustentáveis, eles não conseguiam produzir em massa, e isso levou à falência desse laticínio, tá? Esse laticínio, na década de 90, enfim, entrou em falência, ficou fechado, depois a prefeitura do município, não que comprou, ela assumiu as operações para produzir leite para as merendas escolares, tá? Adivinha o que aconteceu? Prefeitura, o governo, o Estado tem que produzir leite, pessoal? Não tem, não é sua especificidade. Então, quando ele entrou para produzir o leite, não funcionou, não deu certo e estavam entregando o laticínio em condições até piores do que quando pegaram, né? Não cuidaram também do laticínio. Eu falo que esse laticínio não deu certo na época porque não tinha um mercado para isso. Hoje, se eles tivessem uma linha de leite sustentável, realmente sustentável, com selo de comprovação de sustentabilidade, né? Eles tinham valor agregado. Então, eles não precisavam vender mais para conseguir ser viável o negócio. Eles poderiam agregar valor ao produto, né? E provavelmente hoje não quebraria. Na década de 90 quebrou, né? Basta assistir jornais da década de 90, a gente vê como que eram as coisas doidas que se falavam na TV, né? Em propagandas e por aí vai. Eu acho que o mundo melhorou um pouquinho, mas esse laticínio, né, foi uma ideia da prefeitura de absorver essa estrutura que estava pronta, era muito boa, para produzir leite, mas não é a função do governo. A responsabilidade social do governo é de fiscalizar, gerir e guardar a sua sociedade, seja guardar economicamente, seja guardar em qualidade de vida, educação, saúde. Esse é o dever do Estado, está na Constituição, né? Então, eu acho que a gente tem esse tema, esse título de responsabilidade social somente utilizado para ser o bonzinho da história, né? Na maior parte das empresas, tem as suas exceções, tá? A própria Unilins aqui, né,
eu puxo sardinha porque realmente a Unilins, na sua essência, ela é filantrópica, ela não tem fins lucrativos. Eu sempre comento que todos nós somos donos da Unilins enquanto estivermos aqui, e não é aqui na Unilins, é na verdade aqui nesse mundo, né, nessa vida, porque ela é da sociedade, né, então nós devemos zelar por ela, né, e você vê muito das coisas que acontecem benéficas lá dentro da Unilins, vem de uma origem de extensão universitária, filantropia, né? Então, por exemplo, eu vejo um cuidado enorme que os jardineiros da Unilins, o pessoal da manutenção da Unilins, tem tido mesmo durante a pandemia. Não sei se vocês tiveram a oportunidade, né, de dar uma passada por lá, enfim, né, ou ver fotos aí no Instagram, às vezes a gente posta umas fotos. O campus não está abandonado, o campus está tão conservado quanto era em aula, aguardando vocês, nós, né, eu ainda vou de vez em quando lá, mas aguardando todos nós aí, né, e isso não é um trabalho aí de um ou dois, é o trabalho do pessoal ali, todo da infraestrutura que tem mantido aquele campus daquela forma bonita, né. Nós temos a Proisac, que tem organizado essa semana, que tem sido bastante ativa, tanto com projetos aí de iniciação, enfim, de iniciação junto com o NUP, né, mas quanto projetos que tem aí mundo afora para fomentar. Hoje eu estava numa reunião hoje à tarde com o GERU, que é o Grupo de Estudos Regionais Urbanos, que nós da Unilins, o pessoal da Universidade de Lisboa, que é parceira nossa, e o pessoal da UNEB, de economia lá da UNEB, Universidade Estadual da Bahia, montamos esse grupo em maio, né, basicamente, é um grupo CNPq, e estamos procurando atrás de fomentos, né, para bancar esse grupo, a ideia é até uma hora virar um instituto de prestação de serviço de desenvolvimento regional, e quando você vai procurar, né, nós temos um site que chama prosas.com.br. Quem tiver interesse, entra depois, www.prosas.com.br/editais, já cai lá direitinho. /editais, se eu não me engano. /editais, isso. É um banco de fomento de empresas, então as empresas têm interesse social, mas também tem interesse e incentivo fiscal pela responsabilidade social ambiental, né, e econômica também. Então, essas empresas, elas põem lá editais. Então, por exemplo, hoje eu estava olhando lá, tem edital da Magazine Luiza no combate de violência contra a mulher, né, um edital de responsabilidade social da Dow, que é uma outra empresa, um fundo de fomentos de rede de territórios educativos, né, a Cielo, a Klabin, a Prefeitura de Vitória, a Amazon, o Facebook, todos eles estão postando lá, né, nesse portal, como editais. Então, vocês que são alunos ou ex-alunos também, podem se candidatar a alguns editais, tem que ler o regulamento de cada um, e eles fomentam pesquisa, fomentam trabalho técnico, fomentam startup, é o caso do Facebook, acho que o edital que está aberto lá é startup, ligadas aos temas de responsabilidade socioambiental. E é muito interessante, eu vou até compartilhar aqui com vocês, na tela, para que vocês tenham essa visão que eu estou tendo aqui, ó. Chegando minha tela aí para vocês, maravilha. Olha só que interessante, quando você vem aqui nos editais, de forma geral, você tem aqui a separação. Então, você tem os que estão em destaque, né, ou já estão encerrados, por nome, por área, por local de atuação, e você tem, por exemplo, por área de interesse. Então, os editais que aqui estão abertos para fomentar pesquisa, trabalho, que estejam relacionados à responsabilidade socioambiental de algumas empresas, apoio à gestão de organizações do terceiro setor, ciência e tecnologia, cultura e artes, desenvolvimento comunitário, empreendedorismo, geração de emprego e renda, formação para o trabalho, saúde, meio ambiente, esporte, educação, defesa de direitos, comunicação, assistência social. Todas essas áreas têm. Aí, quem que é a fonte de financiamento?
recurso próprio da empresa, Lei Rouanet, Lei Municipal da Cultura, PRONAS, Lei Federal do Esporte, emendas parlamentares, Fundo do Idoso. Aqui tem da onde vem quem vai bancar esses programas, tá? Quais são as ODSs? ODSs, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, né? As ODSs são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, eles estão aqui, né? Todos eles, né? Mas se vocês procurarem no site da ONU, você vai encontrar também, né? Então, hoje é algo que tem que ser levado em qualquer projeto de pesquisa, pessoal, e qualquer grande projeto, seja ele de engenharia ou não, ele tem que envolver as ODSs, tá? Então, o que são as ODSs? São os Objetivos de Erradicação de Pobreza no Mundo, né? Saúde e bem-estar, igualdade de gênero, energia acessível e limpa, indústria, inovação e infraestrutura, ciências e comunidades sustentáveis, ação contra a mudança global do clima, apesar de eu achar que a gente tem que agir muito mais localmente para atingir o global do que o global, esquecendo do local, mas relacionado a mudanças locais entraria aí dentro, vida terrestre, parcerias e meios de implementação, fome zero e agricultura sustentável, educação de qualidade, água potável e saneamento, trabalho decente e crescimento econômico, redução das desigualdades, consumo e produção responsáveis, vida na água, paz, justiça e instituições eficazes. Todos esses itens aqui não é questão de Brasil, tá, pessoal? Vamos tentar não politizar. Isso aqui é para um mundo melhor, né? Então, um mundo melhor tem que resolver esses problemas, tem que sanear esses problemas, né? Saneamento vem disso, né? Saneamento. Aqui é saneamento básico, que é água, esgoto, drenagem, resíduo sólido, saneamento básico. Mas saneamento, de forma geral, tem que sanear todos esses problemas aqui. Então, você pode filtrar. Eu tenho interesse em trabalhar com energia acessível e limpa. Então, você pode filtrar quais são os editais que estão abertos para aquele item. Às vezes não está aberto, mas acompanhe sempre que às vezes abre, né? Público-alvo é aberto a quem, né? Então, desculpa, para atuar em quem, né? Em que setor da sociedade. Então, povos originários, população negra, pessoas com deficiência, LGBT, mulheres, idosos, juventude, infância e adolescência, ou um misto deles. Então, por exemplo, programa Magaluco de combate de violência à mulher. Quando você entra aqui, esse está aberto até amanhã, né? Então, o programa lá para submeter. Quando você entra, você vai ter todas as informações aqui do edital. Até R$200 mil aí para submeter um projeto lá, né? Bancado pela Magazine Luiza. A Cielo, Klabin tem uma que eu acho que é na área ambiental, para quem, eu vi que tem bastante aluno da ambiental aqui, mas não é só aberto ao pessoal da ambiental, pessoal serviço social, nossa, é o que mais tem aqui, né? O pessoal de arquitetura, civil, também tem muita coisa aqui, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, o torno da Klabin. Klabin é uma empresa de celulose, acredito que vocês conhecem. Quais são os locais que tem de atuação, né? Eu vi que tem alguns ex-alunos aí do Pará aqui, né? Vamos ver se tem alguma coisa do Pará aqui. Pela Klabin, não, mas eu tinha visto um hoje que tinha. Vou tentar lembrar qual que é, tá? Então, tem vários projetos que vocês podem participar. Alguns são restritos a fundações, aí vocês podem entrar em parceria com uma fundação. Outros é para profissionais de forma geral, né? Cultura de São Paulo. Ixi, tem 193, aqui tem coisa pra caramba, né? Mas eu tinha visto um do Facebook aqui, da Amazon, tinha muita coisa bacana, né? Então, isso fomenta as pesquisas. O próprio edital que teve esses dias também da AES, né? Que seria vinculado à pesquisa, não tanto à responsabilidade socioambiental, mas a AES divulga aí no Prozas os seus editais e tem alguns de responsabilidade socioambiental, né? Bom, para a gente dar continuidade aqui, uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos na pós-graduação em saneamento e meio ambiente, que é uma pós-graduação aberta não somente à engenharia, o pessoal acha que é somente para engenheiro, não é. Nós já tivemos, hoje eu não coordeno mais esse curso, é a professora Ana Maria, mas eu coordenei durante, acho que uns 5 anos esse curso, e o curso ele é multidisciplinar, né? Então ele é aberto, nós tivemos já
alunos formados em matemática, em direito, em assistência social, o pessoal lá de Votuporanga que fez aqui, arquiteto, eu falei, geógrafo, engenheiro civil, engenheiro ambiental, engenheiro químico, engenheiro mecânico já fez, né? Diversas áreas, educação, pedagogia, que estão relacionados a essa pós, saneamento e meio ambiente, que é uma pós de sustentabilidade no final das contas, né? E eu costumo falar para os alunos da pós o seguinte: se você trabalha num departamento de uma empresa denominado de departamento socioambiental, departamento de responsabilidade socioambiental, departamento de responsabilidade social, departamento de responsabilidade ambiental, quando você entrar nesse emprego, ou quando você voltar segunda-feira, extingua o seu departamento, acabe com ele. Aí você fala assim, pô, professor, depois da palestra, o tema tudo, você vai falar para acabar? Não, mas acaba e abre um novo, tá? Abre um departamento de sustentabilidade, tá? Ô, professor, mas por que isso? É tão bonito o nome de responsabilidade social, socioambiental. Exatamente, o nome, ele é bonito, e ele é só utilizado pela empresa, no final das contas, na maior parte das empresas, tá? Ele só é utilizado para fazer marketing. O pessoal desse departamento não tem voz ativa, por exemplo, dentro da produção. Isso eu falo por experiência profissional, tá, pessoal? Todas as consultorias que a gente já deu aí ao longo desses anos. Agora, a empresa que procura, ou que existe um departamento de sustentabilidade, ela tem um vínculo com o meio ambiente, ela tem um vínculo com a área social, mas ela tem um vínculo com resultados. Então, quem trabalha ali está junto com a presidência, tem o mesmo poder de decisão, se não mais poder de decisão, do que um gestor de produção. Então, você tem o gerente industrial, o gerente agrícola e o gerente de responsabilidade socioambiental. Esse gerente de responsabilidade socioambiental, coitado, ele só tem que fazer o trabalho dele, não deixar tomar fumo e ficar bonito na fita, né? No final das contas, de forma geral, as empresas pensam assim. Quando é um departamento de sustentabilidade, o gerente de sustentabilidade, o gestor, né, de sustentabilidade, o gestor de indústria, o gestor agrícola, o gestor de manutenção, todos esses têm a mesma voz ativa perante o conselho administrativo dessa empresa, diretoria e presidência. Então, quem olha se a indústria está produzindo de forma mais limpa ou não é o meio ambiente. Então, o meio ambiente, ele vai olhar lá na estação de tratamento de efluente, pô, chegou uma carga a mais de poluente, eu vou gastar mais. Ah, tudo bem, não é só questão de gastar mais para atender legislação e não tomar um fumo da CETESB, por exemplo, ou não ficar feio para a sociedade em poluir o rio, ou criar um mau cheiro na cidade e a sociedade falar assim, ai, credo, que mau cheiro, eu detesto essa empresa, né, que seria vinculada a essa relação com a sociedade, né? Não é só por isso não, é porque se chegou carga orgânica diferente, por exemplo, se chegou um poluente orgânico numa indústria alimentícia, fora do que é normal, alguém errou a receita lá em cima. Então, alguém que foi fazer essa bala, esse chiclete, esse chocolate, essa bolacha, esse alimento de forma geral, errou a receita e jogou pelo ralo matéria-prima, né? E aí, isso vai gerar custo no meio ambiente, para não prejudicar a sociedade. Ou vai prejudicar a sociedade e aí o Departamento de Responsabilidade Social tem que apagar o fogo, né? Apaga, ir lá na mídia e falar, olha, não, tivemos um problema, mas isso aqui não tem problema, a gente vai fazer isso, solta a propaganda na mídia, porque a gente é bom, mostra a gente cuidando das árvores, mostra, vai lá, coloca. E não é assim que funciona o departamento, né? Então, temos empresas que fazem uma gestão sustentável, e quando o gestor de sustentabilidade, que envolve o social, o ambiental e o econômico, vê algo de errado, ele vai direto na diretoria da empresa e fala, nós estamos perdendo matéria-prima, nós estamos com eficiência energética baixa, nós estamos consumindo muita água e perdendo muita água, não está virando produto. Como que a gente pode fazer nosso produto ficar melhor, consumindo menos energia, consumindo menos matéria-prima e consumindo menos água? É possível? É possível, na maior parte das vezes é possível, tá, pessoal? E então é só enxergar, né, fazer o exame de sangue da empresa, ficar enxergando o que
que está errado, o que está certo naquela empresa, né? Balanço hídrico é muito importante para isso. E, enfim, você vai gerar resultados que vão levar você com uma imagem para a sociedade verdadeiramente responsável e vai trazer resultados financeiros para a empresa. A partir do momento que você traz resultados financeiros para os acionistas, não tem problema. Você conseguiu trazer resultados financeiros, resultados ambientais e resultados sociais, a sua empresa está nadando no oceano azul, né? Se você conseguir esses 3 pontos. E o socioambiental está muito relacionado ao controle de produção, né? Temos aqui ex-alunos da engenharia ambiental sanitária, temos alunos, né, da engenharia ambiental sanitária, a gente sempre fala que nós fazemos muito trabalho de engenharia de sustentabilidade, né? A gente é muito mais engenheiro de produção, né, do que um engenheiro ecólogo, como muitos pensam, né? A ecologia é importante, mas é uma das partes da engenharia ambiental, né? Então, é importante que o engenheiro ambiental trabalhe em parceria com o serviço social, que é importante que trabalhe com a engenharia de produção, engenharia mecânica, né? Que é importante que dentro de uma obra trabalhe em parceria com a engenharia ambiental, que dentro de um projeto trabalhe com engenheiro agrônomo, florestal, biólogo, né? Então, eu falo que é uma engenharia biofísico-química, uma engenharia multidisciplinar, né? Uma das engenharias mais humanas que existe, né? Porque é uma engenharia muito voltada à sociedade. Então, eu acho que o grande desafio, eu até falei isso na live ontem, quem não assistiu a live, pessoal, tá lá no YouTube da Unilins e também no Instagram da SOS Rio Dourado. Quem não pôde assistir, assistam, valeu muito a pena, foi muito legal. Eu só intermediei, mas foi com o engenheiro Otton, agrônomo, e o Loan da Mata Atlântica, parceiro aqui do nosso curso também de Engenharia Ambiental Sanitária, SOS Mata Atlântica. E ontem nós estávamos conversando que justamente o maior desafio dessa década que está iniciando, né, é a gente viabilizar a responsabilidade socioambiental através da economia. Até ontem, vamos pôr assim, até hoje, tá? Mas eu quero ser positivo. Então, até ontem, nós víamos a questão econômica como uma justificativa de, tá vendo, responsabilidade socioambiental, mas aí a economia quebra, gera desemprego, isso aí custa caro, a economia quebra, gera desemprego, e não é bem por aí, né? Eu acho que todos nós pensávamos em um cenário muito mais catastrófico para o segundo semestre do que realmente está. Não estou falando que está fácil para ninguém, não está, mas a economia do Brasil, e do mundo de forma geral, a gente imaginava um cenário muito mais catastrófico. Alguns setores até cresceram. Construção civil, por exemplo, foi um deles, né? Tá faltando material de construção civil nos depósitos. Vocês viram isso hoje? Saiu, se não me engano, na Folha. Tá faltando material de construção civil na produção, né? Algumas empresas pararam também, tem essa questão. As obras, de forma geral, não pararam, né? O mundo mudou. Então, uma empresa, por exemplo, que já estava... Isso é a fala do pessoal do marketing aqui, que fez uma palestra, acho que em junho, se eu não me engano, tá aí no YouTube da Unilins também, procurem aí. Teve uma fala deles que foi assim, as empresas que já iriam quebrar, só anteciparam a sua quebra. Aquelas empresas que estavam com problemas de fluxo de caixa, aquelas empresas que não estavam, por exemplo, dentro das mídias. Hoje, uma empresa que não tem um Instagram, um Facebook e um Instagram devidamente atualizado com as informações dos produtos, e uma empresa que não comercializa pela internet, são empresas que, sinto dizer, tá fadada a acabar, né? Mas a tarifa do iFood é muito cara. Tá, mas todo mundo usa o iFood, o iRango e por aí vai, né? E tem outros aí, eu não sei o nome de todos. Você pode desenvolver o seu próprio sistema também, né? Então, nós temos diversos comércios aqui de links que desenvolveram seus próprios sistemas. Agora, se você procura essa empresa no Google, com vontade de comer uma pizza de tal lugar, você procura, você não acha, às vezes, nem o telefone da pizzaria. Se você entra no Facebook e não tem o cardápio com preço, né? As pessoas têm medo de pôr preço, eu não entendo isso. Põe o preço, a decisão do brasileiro é na base de preço, põe o preço, mesmo que seja caro, né? Você só vai gerar uma expectativa de qualidade maior, então atenda a expectativa, senão você está explorando seu consumidor. Então, hoje uma empresa que
não tem um sistema que não está conectada, ela vai acabar. Mais cedo ou mais tarde, pode ser antes da pandemia, durante a pandemia ou posteriormente à pandemia. Não tem jeito, ela vai acabar. As outras que se adaptaram ganharam até mercado. Um dos motivos da Magazine Luiza ter crescido tanto, né, foi justamente, eu tirei minha tela aqui já, mas foi justamente essa logística que ela desenvolveu, né, de várias empresas estarem colocando lá, trabalhos diferenciados, com qualidade, uma coisa ou outra pode sair do padrão, mas de forma geral desenvolveu, né, e ela cresceu. Todo mundo aí está sofrendo com a greve do Correios, né? Então, provavelmente alguém tem aí uma encomenda parada em Curitiba, por exemplo, fica parado lá um mês em Curitiba, né? A greve dos Correios, pessoal, vocês viram pelo meu discurso que eu tenho uma visão bastante socialista, né? Não confundam, tá, pessoal? Quando eu falo isso, o professor é de tal partido, é de tal... Não confundam isso não, tá? Mas eu me preocupo com a sociedade, de forma geral, eu acho que esse é o único motivo pelo qual nós estamos nessa vida, né? Mas essa greve dos Correios, na minha opinião, é uma greve totalmente absurda de estar acontecendo. Eu não estou falando que os funcionários do Correio não têm motivo para reivindicar. Não estou falando, tá? Não trabalho no Correio, não faço a mínima ideia de como está acontecendo lá. Mas por que eu acho que é uma greve nada socialista e é só preocupando com o próprio umbigo? Porque ela é em meio a uma pandemia. E como está em meio a uma pandemia, um dos setores essenciais é o setor de entrega. Então, quando uma pessoa vai comprar numa loja virtual, ela sabe que não vai chegar porque vai ficar parado um mês no correio porque ele está de greve, ou essa pessoa não compra dessa loja, ou ela vai, por exemplo, na loja física. E quando ela vai na loja física, às vezes é a mesma loja, ela ia comprar online. Ela vai na loja física, você aumenta a circulação de pessoas em meio a uma pandemia, o que é errado. Então a greve do correio, na minha opinião, aumentou a circulação das pessoas no comércio de forma presencial. Não é que está movimentando mais comércio, movimentaria do mesmo jeito, né? Só que como não tem logística de entrega, automaticamente as pessoas estão tendo que buscar, né? Professor, mas tem que comprar na internet que estão entregando. Sim, tem que comprar na internet que estão entregando. Mercado Livre tem um Mercado Full, que entrega aqui em Lins, que é um interior, né? Não é uma cidade grande, tem 70 mil habitantes, mas tá 1 hora de Bauru, né? 4 ou 5 horas de São Paulo. Aqui em Lins chega no dia seguinte. Eu já comprei coisas pelo Mercado Full que chega no dia seguinte. A Logística Casas Bahia, Magazine Luiza, que desenvolveram suas próprias logísticas, também chegam rapidamente. A Amazon também tem sua própria logística de distribuição. Todas essas gigantes que eu comentei aqui, elas não sentiram o problema da greve do correio, porque elas, ao longo do tempo, aprenderam que não dá para confiar e desenvolveram sua própria logística. E aí, como elas desenvolveram a própria logística, agora elas estão vendendo a rodo. E quem que está saindo prejudicado, então, com a falta de logística do correio por questões de greve? São justamente os pequenos empresários. Os pequenos empresários que não têm uma logística bem formada dependem muito de correio. E esse está sentindo 2 pancadas, uma da pandemia, e aí ele começou a vender virtual, ou já vendia. Então o virtual repôs o que a presencial perdeu. Só que automaticamente perdeu a logística porque fizeram uma greve extremamente longa, né, no correio. Está tudo parado lá nos depósitos, no centro de distribuição, né? E aí esses pequenos empresários vão quebrar. Muitos pequenos empresários vão quebrar por conta da greve de correio. Tá? É só ele colocar em outra transportadora. Então, os contratos deles não são tão grandes a ponto de ficar econômico esse contrato. Então, ele não consegue. Tá? É só ele oferecer na Magazine Luiza, no Mercado Livre, porque aí ele vai poder usar até a plataforma da Magazine Luiza, da Americanas. Sim, mas as taxas não são tão competitivas quanto ele fazer a logística direto utilizando o correio, desde que o correio funcionasse. Então, ele tem que reposicionar preço do produto dele. Só que para reposicionar preço, às vezes ele já tem um estoque comprometido, uma venda já comprometida. Então ele não vai conseguir fazer isso. Ele teria que ter um fluxo de caixa, mas o fluxo de caixa dele já está no talo. Por quê? Porque ele já está uns 5, 6 meses com pandemia, com baixa nas vendas.
né? Então, para mim, o movimento na pandemia da greve do Correio, um movimento nada socialista, um movimento que vai aumentar o poder de mercado dos grandes e quebrar os pequenos, né? E vai ajudar as pessoas, fazer com que as pessoas saiam na rua em um momento que não deveriam estar na rua, deveriam estar comprando online e recebendo, né? Então, eu acho que a responsabilidade social está nessa preocupação, sabe? Veja que esse caso do Correio não é uma responsabilidade social da empresa somente, né? É uma responsabilidade social dos próprios funcionários, e até inverte um pouquinho aí o lado, né? Então, eu acho que eu sonho que um mundo que todos tenham a mesma oportunidade na vida, né? Alguns vão abraçar essa oportunidade e vão merecer mais méritos, mas desde que eles tenham as mesmas oportunidades. Outros vão abraçar essa oportunidade depois de bater a cabeça há alguns anos no martelo, né? No prego. Então, durante alguns anos vai ficar lá batendo cabeça, né? Curtindo a vida adoidado, e sem se preocupar no futuro. Uma hora isso vai bater, né, e a pessoa vai correr atrás de se capacitar, enfim, de trabalhar para uma melhora de qualidade de vida. Mas, a partir do momento que ele deseja ter uma melhora de qualidade de vida, é função do governo, é função do Estado proporcionar isso, né? Então, a responsabilidade, e das empresas também, né, a responsabilidade social, ela não é só para vender para a gente rica, e ela não é somente para agradar a população de mais baixa renda quando tem as ações. Ela é um trabalho contínuo, né? Com o pessoal da arquitetura, que eu sempre desenvolvo um trabalho que, não sei se tem alguém da arquitetura aqui, pelo que eu estou vendo, acho que não, mas eu não estou com a lista inteira, tá? Então, se tiver, não fiquem chateados. Mas a gente fala projetar um loteamento sustentável numa disciplina lá, projetar um loteamento sustentável que não é só para pessoas ricas e não é só para pessoas pobres, não é só para famílias grandes e não é só para famílias pequenas. É um loteamento sustentável para que todos possam morar lá, desde que queiram, né? Então, é uma vitrine de qualidade de vida sustentável, basicamente seria isso. Bom, se tiver algum 10 na disciplina, vai ganhar o prêmio Nobel da Paz, né? Porque é difícil, brincadeira, eu dou 10 na disciplina assim, mas a gente sabe que isso é muito difícil de se atingir, né? É até um pouco utópica essa ideia, né? Mas que a gente tem que correr atrás dessa ideia, tem, né? E batalhar para chegar o mais perto desse ponto, né? Que seria o ideal. Então, se a gente viver num mundo mais justo em oportunidades, vamos pensar assim, aí a gente pode discutir várias coisas que estão sendo discutidas hoje em dia, tá? Eu, particularmente, já mudei muito minha opinião em relação a várias coisas, e uma delas é em relação a cotas nas universidades, tá? Eu venho de universidade pública, então eu até me sinto um pouco mais à vontade de falar sobre cotas em universidades públicas. Eu lembro que esse papo de cota, eu ainda era aluno da graduação, quando surgiu, e a gente, que absurdo, até mesmo porque a gente ralou passando no vestibular, enfim, e agora vai ter cota, favorecendo um ou outro. Depois de uns anos eu raciocinei melhor, a gente vai amadurecendo, né? E eu hoje sou a favor de cotas nas universidades, sim, tá? Mas não cotas dessa forma que é feita, eu acho que tem que ser cotas em relação a possibilidades financeiras, né? Então, hoje as universidades públicas são bastante elitizadas, tá, pessoal? Hoje e sempre foi. Então, quem está tendo acesso às universidades públicas são pessoas que têm um poder aquisitivo melhor de forma geral. Tem suas exceções, minha esposa mesmo formou comigo, né? Estudou sempre escola pública, tá? Mas tem as exceções, mas de forma geral, nós temos aí uma parte da elite financeira participando das escolas públicas, enquanto as pessoas com menos recursos financeiros estão, ou estavam, melhor, com bolsas nas universidades particulares, né? Então, inverteu-se o papel um pouco, né? Quando você tem, por exemplo, uma distribuição de imposto de renda, quando você faz a declaração do imposto de renda, você pode descontar
algumas coisas. Então, por exemplo, convênio médico, despesas médicas, despesas escolares, você pode descontar do seu imposto de renda paga. E isso, particularmente eu que tenho 4 filhos, vocês sabem, eu fico feliz da vida, porque é convênio de 6 pessoas, é escola de 4 crianças, né? Então é um montante significativo. Mas foi no começo do ano até que eu assisti uma reportagem, agora eu não lembro quem que estava participando, mas olha que interessante a visão da pessoa. Ela falou que é extremamente injusto essa forma. Eu sou totalmente atingido por isso, e eu concordei com ela. Por quê? Porque uma pessoa que tem condição de pagar uma escola particular, né, ela vai tirar o dinheiro do imposto de renda. Por quê? Porque ela não usufruiu da escola pública. Uma pessoa que tem convênio médico, ela não usufrui do sistema SUS, então ela pode descontar do imposto de renda, certo? Da declaração, da restituição, ele vai acabar restituindo parte aí, ou diminuir o imposto devido. Ok, mas o sistema SUS não faz só atendimento. O sistema SUS está envolvendo, por exemplo, agora na pandemia, atendimentos de forma geral. Quando você vai tomar uma vacina, você geralmente vai no SUS, mesmo que você tenha um convênio, né? Você tem atendimento, por exemplo, de um acidente, até te identificar, muitas vezes o SUS que vai, o sistema público que vai te socorrer, né? Então você vai utilizar. E quem estudou em boas escolas, principalmente as mais caras aí de São Paulo, né? E do interior afora, geralmente quando entra no ensino universitário, que é um ensino caro, não é um ensino barato, né? E quando entra no ensino universitário, aí que ele vai para a escola pública, ele tem isenção total. Então, olha que injusto. O pai e a mãe dessa pessoa que estudou em escola particular, meus pais, eu estudei em escola particular em São Paulo, tá? Eles puderam abater do imposto de renda ao longo de anos o que eles pagavam de mensalidade na minha escola particular em São Paulo, que eu estudava, né? Quando eu fui fazer a universidade, eu tive gasto público. Mas se eles abateram do imposto de renda, quem que pagou minha universidade? Quem pagou foi quem não estudou na escola particular, que não teve dedução do imposto de renda. Vocês conseguiram enxergar isso aí? A injustiça que é? Então, por exemplo, teve um caso, que foi até o caso dessa reportagem, de uma pessoa famosa, né, que ficou doente, com Covid, inclusive, e essa pessoa muito rica, se eu não me engano, era da região norte do país, eu não lembro o nome da pessoa, mas não ia falar também o nome. Mas essa pessoa, né, que tinha uma condição financeira extremamente boa, vamos pensar assim, ela alugou um jatinho UTI e veio para se tratar no Albert Einstein. E aí, pessoal, isso é uma despesa médica, custou caríssimo. Só que essa pessoa vai descontar isso do imposto de renda dela. Ah, mas ela pode descontar até uma parte. Sim, para quem recebe pouco, tem uma parte, mas para quem tem uma boa renda, o imposto de renda também é alto. Então, no final das contas, quem vai pagar parte ou totalidade desse jatinho e do atendimento no hospital de ponta em São Paulo? É aquela pessoa que está sendo atendida no convênio médico mais barato, num convênio médico, no atendimento público. Essa não teve escolha. Ela pagou o imposto de renda, ela não teve despesa médica particular para depois restituir da renda, pagou um pouquinho. E esse pouquinho foi lá para o avião do cara, porque ele teve restituição de imposto. Então, se você for pensar, isso é extremamente injusto, né? Eu sou extremamente atingido com isso, tá, pessoal? Mas a gente tem que ser honesto, não é certo isso, não é certo. Então, a partir do momento que eu vou pagar a escola dos meus filhos particular, e eu abono, quando eles forem para uma escola pública, por exemplo, eu não paguei a escola pública ao longo da vida, eu restituí. Então, isso é algo que tem que ser corrigido. A responsabilidade social está justamente nesses detalhes, tá? De forma geral, quem me conhece sabe que eu não tenho partido de estimação, partido político, nunca apoio nem partido político, nem político. Independentemente se quem está no poder no Brasil é direita, esquerda ou centro, nunca mudou essa desigualdade no Brasil. Nunca mudou essa desigualdade, tá? E outro ponto, por exemplo, que é muito injusto, é o nosso fundo de garantia.
Ah, mas é uma garantia para o trabalhador quando ele é mandado embora por alguma outra questão. Eu concordo, que é uma garantia. Só que o reajuste é muito baixo. É um dinheiro que é nosso, então eu como funcionário da Unilins, parte do meu salário vai para fundo de garantia, contribuição, né, patronal, enfim, vai para o fundo de garantia. Então é um dinheiro meu, mas que eu não posso usar livremente, né? E que se eu precisar usar alguma linha de crédito, eu pago uns juros mais caros do que o governo devolve para mim. Ou seja, ele usa o meu dinheiro e não devolve para mim na mesma moeda. Então isso é extremamente injusto. O que nós, da geração, eu me considero aí da geração de vocês, tá? O que nós vamos fazer para mudar isso nos próximos anos? Se a gente quer que o país seja um país sério, né? A gente tem que ter responsabilidade social, a gente tem que ter responsabilidade ambiental, e nós temos que ter responsabilidade econômica para viabilizar isso, né? Não pode ser o vilão a economia, ela tem que ser a contribuição para viabilizar tudo isso, né? Voltando à questão de cota para a gente encerrar, eu sou a favor das cotas, então, nas universidades, mas com tempo para terminar. Nós temos uma geração perdida. Tá? Então, o ensino público é reconhecidamente muito inferior ao ensino particular no Brasil. De formas gerais, tem escolas particulares muito ruins e tem escolas públicas muito boas. Só que são as exceções, né? De forma geral, as notas das particulares são maiores do que as públicas. Então, nós temos que dar as mesmas oportunidades para as pessoas. Então, enquanto a gente tem essa geração perdida, isso eu acho que eu já falo uns 5, 6 anos, essa geração que já estudou, já fez ensino médio, fundamental, em escolas que não eram tão boas, né, que deveriam ser melhores, o profissional da educação mais bem remunerado, uma infraestrutura melhor. Se nós tivéssemos isso, não precisaria ter diferenciação de cota. Como nós não tivemos, nós temos que dar oportunidades iguais, então, a cota. Só que não adianta só dar cota. Aí que entra a minha crítica. Eu acho que a gente tem que ter metas de melhorar o ensino público para daqui 10 anos não tenha mais cota. E ninguém fala nisso. Então, nós temos que ter uma responsabilidade, seja ela social e econômica, nesse caso, de criar um planejamento de melhor condição da educação no país, para que as pessoas tenham as mesmas condições de competir a uma vaga, né? Seja vindo da universidade pública, sendo vindo da universidade, da escola pública ou da escola privada, né? Então, enquanto tenho esse processo de melhora da qualidade do ensino, a cota é uma forma de resolver o problema para essa geração. Então, eu mudei muito, eu não era assim esse meu pensamento, tá, pessoal? E eu mudei pensando no coletivo, não pensando de forma individual, tá? Tinha mais alguma coisa que eu iria falar aqui para a gente encerrar, essa não é bem live, é uma live, mas não é uma live que fica gravada, é uma live ao vivo, mas que não é ao vivo, é gravada depois disponibilizada para o pessoal. Que mais que eu tinha para falar antes de abrir? Das universidades, do ensino, né, o ensino de qualidade, e eu acho que era isso. Vou deixar aberto aqui para participação, se alguém tiver alguma pergunta ou alguma contribuição, podem fazer, pode ser pelo chat aqui, pode ser pelo microfone, e depois a gente encerra. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, todo mundo quietinho, né? Deixa eu ver, que eu vi que tinha ex-aluno aqui também. Bacana. Maravilha. Bom, pessoal, então vou encerrar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Usem isso para a vida de vocês, tá? Quando vocês tiverem, eu vi que a maior parte aqui está da engenharia, então quando vocês tiverem uma empresa à frente, né? Quando você for fazer, por exemplo, eu vi que tem gente da engenharia civil aqui, né? Quando você for fazer uma obra, Minha Casa Minha Vida, para uma família ou para uma pessoa, pense que você não está construindo para você lucrar. É também um objetivo, mas você está construindo o sonho de uma pessoa. Então, não faça economias porcas que vai tirar a qualidade de vida daquela pessoa
ou vai tirar conforto dessa pessoa ao longo da vida inteira nessa casa, e que aquilo lá foi o bem mais precioso para a pessoa adquirir ao longo da sua vida, por uma economia de, às vezes, R$ 500 em uma obra de R$ 150 mil, tá? Então, isso é algo inaceitável do ponto de vista de responsabilidade social, principalmente, né? E não fiquem presos, também o pessoal da engenharia civil, não fiquem presos a conceitos do mercado, principalmente em construção convencional. Ah, mas é assim que todo mundo faz. Então, é assim que todo mundo faz, olha a consequência que a gente está hoje. É assim que todo mundo faz, a gente está num mundo insustentável, né? A gente está num mundo caótico, né? Ainda mais no momento que a gente enfrenta. Os engenheiros ambientais sanitaristas que estão aqui, os futuros engenheiros ambientais sanitaristas que também estão aqui na live, são os profissionais que fazem toda essa ligação, né, entre o social, técnico, econômico e ambiental. Eu sou suplente lá no conselho do CREA e sou um grande batalhador aí nas questões da engenharia ambiental. Eu acho que tem muita atribuição que é do engenheiro ambiental dentro de outras engenharias. Eu sempre falo que o engenheiro civil não deveria ter a habilidade para projetar uma estação de tratamento de esgoto, porque ele não vê disciplinas ligadas à biologia, vê muito pouco química, mas há essa atribuição ao engenheiro civil. Ao licenciamento ambiental, em alguns licenciamentos, um arquiteto pode fazer. E não é o trabalho do arquiteto, é o trabalho do engenheiro ambiental sanitarista. Então, os engenheiros ambientais sanitaristas, que podem tanto ir para o CREA quanto também o CRQ, tem uma disputa aí quem fica com o quê, tá? Mas os engenheiros ambientais sanitaristas têm que se unir mais. A gente já está com 20 anos aí dessa profissão no Brasil, é uma profissão fundamental, a gente vê discussões, nós vimos hoje no discurso da ONU, né, de uma certa pessoa, conflitos de pensamento, assim, totalmente loucos, que você fala assim, não acredito que eu estou escutando isso, né, por questões de não ter a ciência da engenharia de sustentabilidade, a engenharia ambiental, né. Eu vejo empresas perdendo dinheiro, eu, professor Léo, que vocês conhecem, a gente atua aí como consultor nas empresas, mas muitas empresas perdendo dinheiro porque acham que meio ambiente é só gasto, sociedade é só gasto, e não vê que aquilo lá dá um puta retorno para ele. Quando ele vê o resíduo como subproduto, como às vezes vira o produto principal dele, né? E isso faz com que ele tenha melhor receita, mesmo protegendo o meio ambiente, né? Então, eu acho que está faltando o chacoalhão aí do grupo da engenharia ambiental sanitarista, de partir para cima do CREA e pedir explicações do porquê que um engenheiro civil tem algumas atribuições da área biológica, sendo que ele não tem disciplina de biologia. E eu sou engenheiro civil, tá, pessoal? Então, sou crítico a isso. Eu fui aprender no meu mestrado, no meu doutorado, essa ciência, né? E o pessoal da engenharia civil, eu sempre falo, né? Se vocês quiserem ir para a área sanitária, façam um mestrado, façam uma pós-graduação nessa área, porque só com a graduação da engenharia civil é genérica, ela não é para a área biológica e química, tá? Não é o objetivo. Então, se você deseja ir, o Zeca é engenheiro civil, hoje está fazendo engenharia ambiental, fez engenharia civil com a gente, fez pós em saneamento e meio ambiente, faz projetos de loteamento, né? E eu não sei se o Zeca está por aí. E hoje ele está fazendo a nossa graduação em engenharia ambiental aí, na Unilins. Então, procurem sempre se especializar no que vocês vão fazer, né? Lutem pela profissão de vocês, porque a profissão de vocês realmente é uma profissão que precisa, o mundo precisa dessa profissão, as empresas precisam disso, tá? Algumas empresas já acordaram para isso, tá? É o caso, por exemplo, de uma Mondelez Adams, Cadbury da vida, que muda o nome toda hora, mas é uma empresa que leva a sério. É uma empresa Natura, por exemplo, né? A usina Lins Batatais, que foi nossa cliente também lá no escritório, é uma empresa que leva a sério isso. Então, tem muitas empresas que entenderam já que não é uma questão de responsabilidade socioambiental, porque tem que ter, e sim uma questão de sustentabilidade mais ampla, beleza? E estamos abertos aí também para fomentar outros
outros bate-papos sobre isso, né? Engenharia ambiental tem seus problemas aí de mercado, assim como a engenharia civil também tem seus problemas de mercado. A informalidade em pequenas obras pega muito serviço, gera muita patologia, né? Gera muito atrito, tanto para a engenharia civil quanto para a arquitetura. Todas as profissões têm suas dificuldades de mercado, né? Agora a gente tem que saber lidar, em vez de só reclamar, a gente tem que saber lidar. Então, o que a gente pode fazer? Né? Ontem foi muito legal a live que a gente fez lá com a SOS Rio Dourado. Basicamente, quem está lá nas ONGs são ex-alunos nossos, né? Ex-aluno aí da primeira turma, acho que foi a única turma que eu não dei aula aqui na Unilins, tá? Eu dei a aula a partir da segunda turma. Então, tem aluno que eu não dei, mas a maior parte de alunos, do pessoal que estava lá, era ex-aluno meu, né? Do curso de Engenharia Ambiental. Então, esse pessoal está se movimentando. Ah, mas tem que montar uma ONG e virar um ativista? Não, de jeito nenhum. Acabei de mostrar para vocês aqui o prosas.com.br, tem uma pancada de linhas de fomento. Entrem nessas linhas de fomento. Entrem em contato com as empresas. Liga lá no departamento, arruma o telefone. O não vocês já têm. Tá, pessoal, não tenham medo de não. Não vocês têm de monte. Semana passada, eu estava falando com o pessoal da AES mesmo, falei assim, pessoal, então, a gente tem um grupo de estudo aí com o pessoal de Lisboa, da UNEB, a gente está pesquisando semiárido, vocês têm algum edital para a gente participar dentro dessa área, é interesse de vocês? Eu falei, não, eu já tenho, o que custa perguntar? Aí tem linhas de fomento para isso, então nos próximos editais a gente vai acabar entrando como concorrente lá para participar desses editais. Então, procurem, tá? Não fiquem esperando o emprego somente. Eu sei que o emprego é o ponto principal, porque é o que faz girar dinheiro, eu concordo plenamente. Mas enquanto não tem, se capacitem. E capacitação não necessariamente é paga, tá, pessoal? Tem muita coisa boa. Por exemplo, você entrar no site da ANA, Agência Nacional das Águas, você tem uma pancada de informação lá, né? Organizem lives sobre temas, né? Vocês são uma geração muito mais multimídia do que essa, né? As lives não tem custo nenhum e você consegue trazer pessoas excelentes. Veja, ontem, né, nós trouxemos lá o Otton, nós trouxemos teve uma live aqui da Engenharia Civil que nós trouxemos o Nico, que é ex-aluno aqui, gestor da Triunfo, de Viracopos, né? Pô, é uma live que, se for pensar, pagar a hora dele é impossível, né? Para trazer uma pessoa dessa remunerada pelo serviço. Mas quando você mostra princípios, quando você mostra que você tem um objetivo, né, e as ODS é muito importante vocês vincularem isso, você traz muito parceiro para cima, né? O parceiro não vai te encher de dinheiro para trabalhar com um projeto logo de cara, ele quer saber o que você faz, né? Então, faz o primeiro trabalho, às vezes, se você estiver sem serviço, faz um aí mais de mostrar quem você é, né? E procure as empresas certas. Não deu certo com uma, vai para outra. O Geru é um exemplo disso, esse grupo de estudos da UNEB, Universidade de Lisboa e a Unilins é um exemplo disso. Nós estamos hoje fomentando pesquisa. Então, a semana passada, a gente participou de 3 editais de chamada de pesquisa para fomento, tá? Essa semana vai ser mais um, vai ser o 4º edital em 2 semanas. Sinceramente, eu não tenho esperança que os 4 saiam, não. Talvez nenhum saiam. Eu tenho uma estatística que a cada 10 que você tenta, um dá certo. O cliente é a mesma coisa, a cada 10 que você manda de proposta, um dá certo, né? Mas a gente tem que ir batalhando, tá bom? A Unilins, independentemente de vocês serem alunos ou ex-alunos, sempre estará apoiando esses projetos aí para o que vocês precisarem, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou encerrar a live aqui, vai ser disponibilizada depois aí nas plataformas digitais da Unilins. O pessoal deixou aqui algumas mensagens, deixa eu ver. Professor, sobre essas atribuições, o senhor acha que pode existir alguma mudança em um período de tempo mediano? Porque a curto prazo... Bom, período mediano, pessoal, curto prazo, médio prazo, tudo depende. Einstein já dizia que o tempo é relativo, tá? Então, se a gente não começar, não vai chegar nunca o presente, né? Uma das coisas que eu sempre falo, né? A gente reclama muito, por exemplo, do CREA. Eu sempre fui bastante crítico ao CREA.
E continuo sendo muito crítico, mesmo sendo suplente, continuo sendo muito crítico. Acho que se a profissão do engenheiro não é tão valorizada quanto em outros momentos no Brasil, ou enquanto outros países né, isso se deve a culpas múltiplas de todos os locais, seja ele de ensino, seja dos empregadores, seja do mercado, seja ele do conselho que faz a regulamentação da profissão, que é o CREA, o sistema CREA-CONFEA. Mas o engenheiro também quase nunca participa. Então, quando tem a associação dos engenheiros, vai ter eleição agora no CREA, foi adiada, acho que agora em outubro que vai ter eleição, é voluntária, você vai ver lá a quantidade de engenheiros que realmente votam e conhecem os candidatos, é muito baixa, né? Então, é importante que o engenheiro participe desses órgãos, tá? Conheça a proposta dos candidatos, como é a proposta de um governo, né? Porque aquele departamento está regulamentando a profissão dele, vai fiscalizar ele, mas vai regulamentar também a profissão. Não é o sindicato dos engenheiros, o CREA. O CREA, ele regulamenta e fiscaliza o próprio engenheiro, né? Fiscaliza o mercado de quem não é engenheiro e fiscaliza o engenheiro, ele não é o apoiador do engenheiro, mas ele tem que fiscalizar os maus profissionais para que os bons profissionais tenham mercado, né? Os bons profissionais estejam no mercado, os maus profissionais ou se convertam a bons profissionais ou saiam do mercado. Basicamente seria isso. Então, se você tem, por exemplo, algum amigo engenheiro, né, ou você já é engenheiro formado, faça parte da eleição agora em outubro, né? Eu sei que vai estar em pandemia, tá uma discussão aí presencial, virtual, falou que vai ser presencial, mas aí da outra vez foi cancelada, sei lá. Mas independentemente, no mínimo, mesmo que você não vote, pelo menos você tem que saber quem que está lá se candidatando, quais são as propostas de cada um, né? Para poder tomar uma decisão e poder fazer com que isso melhore, viu, Jean? Só vai mudar com a gente. A minha geração já está hoje em cargos importantes, então eu formei em 2006. Hoje eu vejo que a minha geração já tem cargos importantes de decisão de tomadas, de decisões, 14, 15 anos depois. Os 14, 15 anos para vocês vai passar assim, ó, estalando o dedo, tá? Depois que passa do 18 é ladeira abaixo, passa rapidinho, pessoal. Então, se estruturem para não cair na mesmice do que já tem, e sim para modernizar as coisas como elas devem ser. A gente não pode desistir dos órgãos públicos, porque, mas tem professor de universidade federal que é encostado, que não produz nada e recebe não sei quantos R$1.000 por mês. Deve ter, mas tem atrás desse tem um monte de gente boa. Então a gente tem que pegar as laranjas podres, vamos pôr assim, né? Mas na polícia tem gente suja. Tem, mas tem muito mais policial certo, muito mais policial honesto. Na política tem muita gente suja. Tem, talvez não tenha mais de honestos e gente limpa, mas que tenha gente limpa, tem gente boa na política, também tem, né? Eu tenho ficado muito feliz, por exemplo, não vou tentar não citar nome para não complicar ninguém, mas eu vejo ex-alunos e alunos se engajando mais politicamente do que há anos atrás. Muitos estão saindo como pré-candidato a vereador, aí, candidatos, enfim. Isso é muito bacana. Não estou apoiando nenhum, não, mas isso é muito bacana ver a geração nova se politizando, se preocupando com a sociedade. Responsabilidade social nós temos também, não é só a CNPJ que tem, não, o CPF também tem responsabilidade social. Não tem futilidade maior no mundo do que um estudo que não seja voltado para a sociedade. Você estudar tudo que vocês estudam simplesmente para ter um diploma e falar, eu sou, sabe com quem você está falando? Com um engenheiro civil, né? Como aconteceu há um tempo atrás. Isso é a maior futilidade do mundo, pessoal. A gente faz para melhorar a sociedade, com planejamento urbano, né? Com saneamento e por aí vai. Beleza? Respondido, Jean? Feito? Maravilha, pessoal. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Posso encerrar aqui? Então, vou encerrar. Vai estar disponível lá nas mídias. Obrigado, pessoal, por ter assistido e compartilhem depois lá na mídia. Beleza? Um abraço.